Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o ministro da Defesa diz que respeita a Carta Interamericana de Afirmação da Democracia. No Judiciário, o Ministério Público do Trabalho transformou a denúncia de assédio sexual e moral contra o ex-presidente da Caixa em uma investigação formal. Já a nova presidente do banco diz que a Caixa não é lugar de piadas sexistas. E a Organização Mundial da Saúde diz que a situação do Brasil em relação à varíola dos macacos é muito preocupante. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta terça-feira, dia 26 de julho de 2022. Eu abro essa edição para falar sobre democracia, porque hoje começou a 15ª Conferência de Ministros da Defesa das Américas. Esse é o principal fórum entre países das Américas no setor de defesa e segurança. E eu contei para você que ia falar sobre democracia porque nesse encontro, que reúne os chefes das Forças Armadas de países como o Brasil e os Estados Unidos, um documento que declara o compromisso de respeitar a democracia vai ser assinado no final desse evento que acontece na quinta-feira. E o ministro da Defesa aqui do Brasil, Paulo Sérgio Nogueira, deve assinar esse documento. E essa notícia, ela chama a atenção porque o ministro recentemente colocou em xeque o sistema eleitoral. Ele foi na mesma linha do presidente Jair Bolsonaro, colocou em dúvida o sistema eletrônico e até recomendou que exista uma votação paralela em cédula de papel. Aquela ideia sem pé nem cabeça, sabe? E essa carta é importante porque esse compromisso formal de respeitar a democracia diante de várias nações é um dos pontos da Declaração de Brasília, que está sendo discutida agora. E a expectativa é que, após a conferência, os ministros assinem esse documento para reforçar o apoio à Carta Democrática Interamericana e seus valores, princípios e mecanismos. E o primeiro ponto do esboço do documento, que vai embasar esse encontro, diz que os ministros estão reunidos reafirmando o compromisso de respeitar plenamente a Carta da Organização dos Estados Americanos, assim como a Carta Democrática Interamericana. Em linhas gerais, para você saber, essa Carta Democrática Interamericana determina que a democracia deve ser a forma de governo de todos os países das Américas e que devem assumir o compromisso de fortalecer o sistema na região. E o ministro brasileiro, ele fez a abertura desse evento hoje e no discurso ele reafirmou que respeita essa carta. Da parte do Brasil, manifesto respeito à Carta da Organização dos Estados Americanos, OEA, e à Carta Democrática Americana e seus valores, princípios e mecanismos. Em outro momento, o tenente brigadeiro do ar, Luiz Roberto do Carmo Lourenço, chefe de Educação e Cultura do Ministério da Defesa, disse que se deve sempre buscar a consolidação e a preservação dos processos democráticos e que o papel das forças é defender a soberania nacional, respeitando os preceitos constitucionais. Devemos sempre buscar a consolidação e a preservação dos processos democráticos em nossa região, requisito basilar para o desenvolvimento, a estabilidade e a solidariedade, como garantias de segurança mútua em nosso hemisfério. Acreditamos e reconhecemos que o papel de nossas forças de segurança é a defesa da soberania nacional, respeitando os respectivos preceitos constitucionais e convenções internacionais. Já o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, também está nesse encontro. E ele mandou aquele recadinho básico para quem se atreve a ameaçar a ordem democrática. Ele disse hoje que a devoção à democracia une todos os países do continente americano. E Austin também ressaltou a defesa do Estado de Direito.
Ele falou o seguinte, abre aspas, a democracia é o símbolo das Américas e que as nações do continente compartilham valores comuns, tais como o compromisso com o Estado Democrático de Direito e a devoção à democracia. A democracia é o símbolo das Américas e acreditamos que todo o hemisfério sul pode ser seguro, próspero e democrático. Fecha aspas. Segundo o Departamento de Estado americano, a visita do chefe do Pentágono vai servir também para discutir, entre outros temas, o papel de militares em uma sociedade democrática, incluindo respeito a autoridades civis, processos democráticos e direitos humanos. Inclusive, o secretário americano vai ter uma reunião em particular com Paulo Sérgio Nogueira na quarta-feira. Falando em ordem democrática, um grupo de banqueiros, empresários, juristas, intelectuais, artistas e entidades da sociedade civil assinaram uma carta que foi divulgada hoje em defesa da democracia. Esse documento foi organizado pela Faculdade de Direito da USP e já conta com mais de 3.000 assinaturas. E o título desse documento é Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito. E ao longo desse texto, o documento descreve que as eleições de 2022, em vez de uma festa cívica, têm representado um momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições. Esse movimento ele é inspirado em um episódio que aconteceu em agosto de 1977, quando o professor da Faculdade de Direito da USP, Gofredo da Silva Teles Júnior, leu a carta aos brasileiros, na qual ele denunciava a ilegitimidade do então governo militar que vigorava à época. Esse documento que foi divulgado hoje vai ser lido no Largo de São Francisco no dia 11 de agosto pelo ex-ministro do STF, Celso de Mello. E nesse mesmo dia, na Sanfran, no Largo de São Francisco, que é a Faculdade de Direito da USP, vai acontecer um ato em defesa da democracia brasileira. E entre os nomes que já assinaram esse documento estão os banqueiros como Roberto Setúbal e Pedro Moreira Salles, do Itaú, Pedro Malan, ex-ministro da Fazenda, Armínio Fraga, que é ex-presidente do Banco Central, Guilherme Leal, que é co-presidente da Natura, Horácio Laffer Piva, da Klabin, além de acadêmicos, juristas e artistas. E para o diretor da Faculdade de Direito da USP, Celso Fernandes Campilongo, a presença desses nomes ligado ao empresariado e ao sistema financeiro faz esse movimento ganhar ainda mais força. Estou falando de uma parcela de uma enorme importância no PIB brasileiro, né? Diria que uma boa parcela do PIB aderiu a esta carta. Então, a coisa extravasou, tomou uma dimensão que funciona como um alerta da sociedade civil com relação à regularidade do processo eleitoral, à importância de que sejam observadas as regras do jogo. Já o jurista e cientista político Oscar Vilhena, que é membro fundador da Comissão Arnes, que é uma das entidades envolvidas nesse manifesto, diz para o nosso repórter Vinícius Passarelli que o Brasil nunca viveu uma ameaça democrática nessa escala, isso desde a redemocratização. Nós jamais tivemos, durante esse período democrático, uma figura central instalada no Palácio do Planalto, que de maneira tão contundente agride não só as instituições, em especial o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal Eleitoral e as urnas, que são o cerne da democracia, mas também a direitos de grupos minoritários, de grupos vulneráveis existentes no Brasil. Esse documento não cita diretamente o nome do presidente Jair Bolsonaro, que tem feito diversos ataques ao sistema eleitoral brasileiro e também membros do judiciário. Mas, para bom entendedor, meia palavra basta. E o manifesto termina também fazendo um clamor aos brasileiros a ficarem alertas na defesa do respeito aos resultados das eleições, afirmando que não há mais espaço no Brasil atual para retrocessos autoritários.
Ainda falando em ameaça à democracia, hoje o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, divulgou no canal dele no YouTube um vídeo com um trecho de uma reunião que ele teve com parlamentares de oposição, em que ele diz que o Ministério Público Federal está atento para a possibilidade de manifestações violentas no dia 7 de setembro. Embora esse material tenha sido divulgado hoje, a reunião com os deputados e senadores aconteceu no último dia 12 de julho, ou seja, esse vídeo também é antigo. E esse encontro foi para discutir o aumento da violência política no Brasil após a morte do militante do PT, que foi morto a tiros por um apoiador do presidente Jair Bolsonaro em Foz do Iguaçu, no Paraná. E na gravação que foi divulgada hoje, Aras aparece dizendo aos parlamentares que a PGR agiu discretamente e debelou movimentos que pretendiam tumultuar o 7 de setembro de 2021 e que esse ano está com a mesma ação para garantir uma data sem problemas. Trilha de eleições, porque depois daquela treta entre os tucanos do PSDB, agora é a vez da treta dentro do MDB. E quem entrou aí no meio para tentar apaziguar os ânimos foi o presidente do TSE, o ministro Edson Fachin. E ele negou hoje um pedido de uma ala do MDB que queria suspender a convenção do partido que vai confirmar o nome de Simone Tebet como candidata à presidência. Esse pedido de anulação ele foi apresentado por Hugo Vanderlei, que é prefeito de Cacimbinhas, no Alagoas. Ele é muito ligado à ala do partido que defende o apoio a Lula já no primeiro turno. E esse movimento é encabeçado por Renan Calheiros, que é senador do estado. Nesse documento, o membro do MDB argumenta que o partido comete grave irregularidade ao estabelecer que a reunião que vai acontecer nesta quarta-feira vai ser virtual, o que não garantiria, segundo ele, o sigilo do voto. Mas Fachin disse que o sistema que vai ser usado na reunião contempla a regra expressa que assegura o sigilo dos votos. Ainda no judiciário, senadores que participaram da CPI da Covid ingressaram hoje oficialmente com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a abertura de uma investigação sobre a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo. Essa ação pede a investigação pelo suposto crime de prevaricação. E essa ação ela é direcionada ao presidente do STF, o ministro Luiz Fux, e foi apresentada um dia após a Procuradoria-Geral da República pedir o arquivamento de 7 das 10 apurações preliminares sobre o presidente Jair Bolsonaro, ministros e também ex-ministros. Todas essas apurações foram abertas a partir das conclusões da CPI da Covid. E esse pedido de arquivamento foi assinado pela procuradora Lindora Araújo. Eu contei isso aqui para você ontem. E aí você deve estar se perguntando, Ju, o que é prevaricação? Segundo o Código Penal brasileiro, o crime de prevaricação acontece quando um funcionário público retarda ou deixa de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei. Isso para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. A ação também pede que Fux requeira a manifestação de Augusto Aras sobre os fatos que foram apurados pela CPI da Covid, de modo a impedir a atuação dos auxiliares dele nesse caso. Porque para os senadores, se o procurador-geral mantiver a conduta omissa, os autos da investigação devem ser encaminhados ao Conselho Superior do Ministério Público Federal para que designe um subprocurador-geral da República para atuar na apuração sobre esses fatos que foram indicados pela CPI e também para investigar Augusto Aras por supostos ilícitos funcionais e administrativos. Nesse documento, os senadores dizem que há uma blindagem ao governo federal por parte do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e também, segundo os parlamentares, dos testas de ferro na Procuradoria. Agora eu trago atualizações sobre o caso da Caixa Econômica Federal, porque hoje o Ministério Público do Trabalho transformou a denúncia de assédio sexual e moral contra o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, em um inquérito civil.
Isso significa que agora foi aberta uma investigação formal contra o ex-presidente da Caixa. E na decisão, o procurador Paulo Neto determinou que a Caixa seja notificada para, em 10 dias, juntar a cópia integral dos procedimentos administrativos de 14 denúncias que foram apresentadas entre os anos de 2019 e 2022 no canal interno de denúncias da Caixa contra o ex-presidente do banco, Pedro Guimarães. Enquanto isso, 20 dias após assumir a presidência da Caixa, Daniela Marques disse que o banco não é lugar de piadas sexistas. Ela não citou nominalmente o ex-presidente Pedro Guimarães, mas ela criticou atitudes do ex-gestor, como falar alto e trabalhar aos finais de semana. Na primeira reunião que ela fez hoje com executivos, Daniela garantiu um ambiente seguro para as mulheres. E essa declaração que eu contei para você aconteceu durante um evento interno para todos os servidores da Caixa e foi restrita a funcionários. Mas a nossa repórter em Brasília, Isa Staciarini, teve acesso à transmissão que você vai ouvir agora. Quer fazer piada sexista, quer ver filme, ver foto, rir alto, tem bar, tem balada, tem festa, tem casa de amigos. Com certeza o local de trabalho é um local para a gente estar exercitando liberdade de ideias, de argumento, de coisas que a gente possa construir valor para a Caixa e para os brasileiros. Por fim, eu queria deixar um recado para as empregadas da Caixa e para as mulheres: vai lá e faz, não tem ninguém, não pergunta se está sendo aceita, se quer saber, e se alguém incomodar, a gente está fortalecendo todos os canais de proteção. Daniela Marques também liberou o uso de gravatas por homens. E aí eu tenho certeza que você ficou com a mesma dúvida que eu. Por que ela vai liberar as gravatas? Seguinte, um servidor contou à CBN que Pedro Guimarães exigia o uso de terno e gravata para homens e restringia o uso de gravatas de cor vermelha, uma alusão aí ao PT. E agora, a nova presidente flexibilizou o uso de gravatas. Pode tirar a gravata, somos modernas e confortáveis. Usa quem quiser. Quem tiver compromisso institucional, use, mas vamos liberar para que isso traga a leveza que a gente precisa. Vamos apostar no indivíduo, e se tiver um compromisso institucional que tem que usar gravata, cada um é responsável pela sua, assim como as mulheres são responsáveis pela adequação das suas vestimentas no trabalho. Parece uma coisa boba, mas não é. Esse tipo de atitude de obrigar os funcionários a fazer algo contra a sua vontade faz parte do assédio moral. E apesar dessas medidas que eu contei para você, funcionários ainda relatam um ambiente de tensão em função do período em que o banco foi comandado por Pedro Guimarães. E essa tensão acontece porque ex-diretores da gestão de Pedro Guimarães ainda continuam com cargos de chefia e foram realocados em outros cargos altos de confiança, para presidir, por exemplo, subsidiárias da Caixa, como a Caixa Corretora e a Caixa Loterias. Na economia, a equipe técnica do Tribunal de Contas da União quer saber do governo federal de onde que vão sair mais de 40 bilhões de reais para bancar os benefícios sociais concedidos pela PEC Kamikaze. Como você está acompanhando aqui no Panorama CBN, essa proposta ela foi aprovada no Congresso após uma manobra do presidente da Câmara, Arthur Lira. E essa PEC prevê o pagamento dos benefícios às vésperas das eleições. E os técnicos do TCU citam a possibilidade de risco para as contas públicas e descontrole fiscal, comprometendo não só esse ano, mas também os próximos. E eles querem saber, por exemplo, qual o orçamento previsto para pagar o Auxílio Brasil em 2023. Isso porque Bolsonaro e Lula já disseram que vão manter esse valor em R$600. O TCU também questiona o Ministério da Economia sobre quais ações estão sendo tomadas para cumprir o teto de gastos. Agora, o Ministério tem 15 dias para responder esses questionamentos. Os técnicos do TCU também lembram que a melhora no resultado fiscal do nosso país se deve à inflação alta, que gerou um aumento de arrecadação ao governo, mas que isso
pode não se repetir. E quem também vai nessa mesma linha de pensamento é o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado, Daniel Couri. Ele avaliou durante a programação da CBN que, se o gasto se mantiver para o próximo ano, terá que haver uma nova alteração no teto de gastos. A arrecadação de fato está crescendo muito em 2022. Agora é importante a gente notar que parte desse desempenho ele não vai se repetir. Por exemplo, também essas que vêm da exploração de recursos naturais, concessões e permissões e também de dividendos. Para você realizar um gasto dessa magnitude dependeria, a meu ver, de uma nova alteração do teto de gastos. A gente acabou de passar pela 4ª alteração, do teto de gastos. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo voltou ao patamar dos 99 mil pontos, porque hoje teve uma queda de 0,64% e o índice da Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia aos 99.626 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia com uma baixa de 0,34% aos R$ 5,351. Já o euro também terminou com uma baixa de 1,40% aos R$ 5,415. Agora eu vou falar da varíola dos macacos, porque a Organização Mundial da Saúde fez um alerta hoje sobre a situação da doença aqui no Brasil. A líder técnica da entidade para a doença, Rosamund Lewis, diz que a situação do país é muito preocupante. Ela falou o seguinte, abre aspas, é importante que as autoridades também tomem conhecimento da emergência de saúde pública de interesse internacional e também das recomendações temporárias e que tomem as medidas adequadas, fecha aspas. Conforme o monitoramento da OMS, o Brasil tinha o 8º maior número de casos da doença no mundo até a semana passada, quando 592 infecções haviam sido registradas no país. Mas ontem, o Ministério da Saúde já contabilizou 996 casos. E a especialista da OMS também observou que os casos no nosso país podem estar sendo subnotificados por falta de testagem. Para fechar, uma informação muito útil para você que vai ao mercado. Hoje, o Ministério da Agricultura publicou uma portaria em que dispensa a obrigatoriedade dos produtores de informar o prazo de validade em vegetais frescos embalados. A Anvisa já previa essa dispensa em uma resolução que foi divulgada em 2002. E em nota, hoje, o secretário de Defesa Agropecuária, José Guilherme Leal, explicou que essa medida ela é importante no combate ao desperdício de alimentos. Segundo ele, anualmente, toneladas de frutas são perdidas no Brasil por causa da expiração do prazo de validade, sem que as frutas ou legumes estejam impróprias para o consumo. Ainda segundo a nota do Ministério, a validade que é afixada nas embalagens não guardava a relação com a qualidade do produto, uma vez que o próprio consumidor é capaz de observar se um produto está apto ou não ao consumo apenas pelo aspecto visual, né? Segundo essa nota, ao comprar vegetais frescos, o consumidor consegue identificar se estão podres, murchos ou com odor, ou seja, se não estão bons para consumo, né? E como é que funcionava antes? Até a publicação dessa portaria que já está valendo, os produtos com prazo de validade vencido tinham que ser descartados e não poderiam ser destinados a outros fins, como a doação. E aí os comerciantes eram autuados pelos órgãos de defesa do consumidor quando encontravam nos estabelecimentos esses produtos embalados com prazo de validade expirado. E agora, pela regra atual, os produtores de frutas não necessitam mais aportar a data de validade nas embalagens, mas os estabelecimentos comerciais continuam sendo obrigados a vender apenas frutas, vegetais e legumes que atendam aos requisitos mínimos de identidade e qualidade. Ela nem vem mais pra casa, doutor, ela odeia meus vestidos. Minha filha é um caso sério, doutor, ela agora está vivendo com esse tal de rock and roll.
Agora eu vou encerrar com ela, a cantora Rita Lee, porque ela vai ser homenageada no Grammy Latino 2022 e vai receber o prêmio de Contribuição em Vida, que é um reconhecimento pelo conjunto da obra da artista. A cerimônia do Grammy Latino acontece no dia 17 de novembro em Las Vegas, nos Estados Unidos. E é com a música Esse Tal de Rock and Roll que eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim e a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, tem o Instagram que é o @JulianaDeprado e o e-mail que é o juliana.prado@cbn.com.br. E eu quero aproveitar esse momento para mandar um abraço para a Panolover Gorete Miranda, que diz que a assistente virtual dela ontem não estava encontrando o episódio da noite de ontem. E eu aproveito essa mensagem para reforçar aqui para você que caso a sua plataforma de áudio demore para entregar este podcast, tem mais 2 opções de graça que você pode ouvir e eu tenho certeza que a entrega vai ser pontual. É só você entrar no Globoplay ou na página oficial da Rádio CBN no YouTube. Você procura por Panorama CBN nessas 2 plataformas, que o episódio mais recente deste podcast vai estar lá, não tem erro, viu? Muito obrigada pela mensagem e pela companhia. Gorete, um grande abraço para você. E não se esqueça que amanhã tem edição da manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com a Bianca Santos. Beijos para você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.